iniciar essa semana, vamos dar continuidade aos cuidados no retorno às aulas, pois sabemos o quanto é importante cuidar de si para cuidar do outro. As enfermeiras do Centro de Saúde Escola Butantã voltaram para responder algumas dúvidas das professoras sobre os cuidados para evitar o contágio do coronavírus. Escrevam para a gente suas dúvidas, para que elas possam respondê-las. Até lá! Olá, nós vamos continuar então a responder as questões que os professores mandaram para a gente. Então, dando continuidade aos questionamentos, às dúvidas, Lígia, eu vou fazer algumas perguntas, tá? Quais EPIs recomendados para quem atende o público diretamente, como o nosso caso, dos educadores? Tá, então o principal é o uso da máscara, né? De preferência que essa máscara seja trocada a cada 2 horas, porque a máscara começa a ficar úmida, né? Tem a sujidade do ambiente também, então precisa ser utilizada a máscara no período integral. Outro EPI que seria interessante seria a proteção, né, facial, porque a máscara protege aqui a região da boca, do nariz, mas a máscara já protege o rosto inteiro, principalmente a região dos olhos, né? Porque como vocês estarão com as crianças, e para as crianças vai ser tudo muito novo, estar na escola de máscara, pode ser que eles em algum momento retirem, então tanto para a proteção de vocês quanto para a proteção das crianças, seria interessante tanto o uso da máscara, quanto o uso do protetor facial. Se houver a possibilidade de usar um avental descartável, também seria interessante. Eu não sei se vocês têm essa possibilidade na escola. Se não tiver, tudo bem, mas se tiver, seria uma proteção a mais, tá bom? Ok. Outra pergunta. Grávidas que se contaminarem, o bebê pode correr risco? Então, essa é uma questão importante que bastante gente tem perguntado. Só que a gente não tem muitos dados científicos ainda em relação a isso. Porque a pandemia começou agora em março e quem se contaminou em março e estava gestante nem terminou ainda essa gestação. Então a gente está aprendendo conforme tem andado essa pandemia, né? Em todos os aspectos, e para as gestantes não é diferente. Neste momento, o risco que a gestante tem é o mesmo risco que outra pessoa da população tenha, né? O risco de se agravar a doença. E essa doença se agrava em quem? A gente nem sabe mais, né? Porque antes a gente tinha ali um grupo de risco, eram os idosos, né? Era quem era imunossuprimido. Agora a gente sabe que tem pessoas que eram saudáveis e morreram, e pessoas que tinham doenças graves e estão aí, conseguiram combater essa doença. Então o risco é o mesmo. A gente nesse momento não consegue saber se vai ter uma alteração no desenvolvimento da criança, se vai ter uma alteração no parto. Infelizmente, cientificamente, a gente não tem nada ainda. Máscaras caseiras, Lígia, são eficazes? São. As máscaras caseiras são eficazes, porém elas precisam ter uma dupla camada. Não pode ser só uma camadinha fina de tecido. Ela precisa ter essas 2 camadas, e ela, mais do que as máscaras, como é que fala? Profissionais? Descartáveis, né, que os profissionais da saúde usam, elas precisam ser trocadas a cada 2 horas, porque o tecido vai sugando, né, as nossas gotículas, a saliva, então a máscara fica molhada. A partir do momento que ela fica molhada, ela não está mais protegendo a gente, né? E como a Reneide comentou no vídeo anterior, para o uso das crianças, seria bastante interessante a máscara com bichinho, a máscara que combinasse com a roupa, para que eles então tivessem um incentivo a mais para usar essa máscara, tá? Outra coisa que seria bastante interessante é que a criança trocasse a máscara no período que estivesse na escola. Porque como o ideal é a cada 2 horas, então o pai precisa, os pais, os responsáveis, né, quem tiver com essa criança, precisa mandar um saquinho com máscara limpa. Então, na mochila precisa ter um saquinho de máscara suja e um saquinho de máscara limpa, porque a cada troca, né, a criança coloca, então, no saquinho da máscara suja e no saquinho da máscara limpa pega a nova para utilizar. E sempre que for trocar a máscara, higienizar as mãos com álcool gel. Antes de tirar a máscara, mas a máscara tá suja. Não tem problema, higieniza a mão com álcool gel, tira pelo elástico ou pelo lacinho, não é para pegar na frente da máscara, tira, coloca no saquinho de máscara suja, higieniza a mão novamente para poder colocar a máscara limpa.
Nós precisamos usar luvas ao longo da nossa jornada de trabalho? Então, os educadores não precisam usar a luva durante o período inteiro de trabalho, né? Porque a gente tem na cabeça de que as crianças irão, teoricamente, sem a doença para a escola, né? Então, porque vocês podem perguntar por que o profissional da saúde usa? Porque a gente tem recebido alguém que está com alguma queixa. Então, quando alguém tem alguma queixa, a gente precisa usar. Como vocês vão fazer aquele limite no portão de quem tiver febre, quem tiver sintoma, toda a orientação para os pais, para os responsáveis de que quem tiver com alguma alteração não é para vir para a escola, apenas a higienização da mão é suficiente. E a higienização com água e sabão é bastante eficaz. A gente fala muito, né, e tem falado muito do uso do álcool em gel, mas é para quando a gente não tem acesso a água e sabão. Água e sabão é excelente para higienizar as mãos. Certo. Outra pergunta. As principais precauções no momento de pandemia, principalmente na chegada e saída das crianças na escola? Ah, sim. É bastante importante a higienização das mãos, né? Então, ou ter um local para as crianças lavarem as mãos ou o uso do álcool em gel. Seria bastante interessante se pudesse trocar a máscara das crianças. Então, a criança veio de casa até a escola. Chegou ali no portão, então faz a higiene das mãos, troca a máscara, coloca uma máscara limpa e aí sim entra, né? A gente já discutiu um pouco que vocês vão fazer a verificação da temperatura, então quem tiver com alteração na temperatura é melhor não entrar na escola. Quem tiver com coriza, quem tiver com todos os sintomas, né, que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente, que a gente possa pensar em ser a questão da contaminação do Covid, é melhor não entrar, tá bom? Quais sinais de alerta do Covid-19? Então, o Covid tem mostrado pra gente aí muitos sinais e sintomas, né? Inicialmente a gente pensa naqueles sintomas parecidos com o de gripe. Então a coriza, né? O nariz escorrendo, uma dor de cabeça, o corpo assim mais dolorido, tosse, febre, falta de ar, a falta do paladar, a falta da sensação de cheiro também. Tudo isso pode ser questão de Covid. Nas crianças modifica um pouco, tá? Não tem sido somente esses sintomas clássicos. Então, às vezes a criança apresenta uma coriza e uma dor na barriga. Pode ser sinal de Covid. Diarreia também tem sido bastante apresentado nas crianças. Então, mas a criança está só com diarreia. Às vezes começa com uma diarreia e no outro dia apresenta então uma febre. Então, qualquer alteração que a gente pense que a criança possa estar doente, independente do que seja, acho que a criança está doente, não é para entrar na escola. E aí procura um serviço de saúde para ser melhor orientado, tá certo? Certo. Após aferir a temperatura da criança, é necessário higienizar o termômetro digital? Sim, tudo que entrar em contato com qualquer pessoa que seja, nesse momento a gente precisa higienizar. Então, não sei qual é o termômetro que vocês têm aí, se é o termômetro que coloca embaixo da axila ou se é aquele digital de sensor, né, que a gente tem visto muito que aproxima na testa. Mesmo aquele que aproxima na testa precisa higienizar. E aí precisa higienizar com álcool 70 a cada vez que utilizar, tá? E daí guarda ele higienizado e a primeira vez que for utilizar novamente, precisa higienizar mais uma vez. E terminamos aqui os questionamentos, as dúvidas, e estamos à disposição para outras dúvidas e para que a gente possa juntas estarmos caminhando para uma melhor pandemia, né? Para a pandemia não ficar tão pesada, nem para a saúde, nem para a educação. Um grande abraço a todas, né, e a todos, e vamos seguir em frente. Juntos a gente vence essa batalha, não é? Obrigada. Tchau, tchau. Acompanhem as atividades desta semana. Teremos histórias, aprenderemos a cuidar dos animais de estimação, alguns cuidados contra o contágio do coronavírus e uma dica cultural. Não percam!